pessoal, a gente está aqui para mais uma aula sobre textos do gênero jornalístico. Esses textos, como já falei, caem muito nas provas que pedem gêneros como base para redação, como provas da Unicamp, da UFLA, da PUC. Ano passado, por exemplo, a UFLA pediu editorial para o segundo ano, certo? Para aquelas pessoas que estavam fazendo prova para o segundo ano. Então a gente vai trabalhar um pouquinho o editorial hoje, ok? O editorial é o texto que abre a revista ou o jornal. É sempre o primeiro texto que vai aparecer. Ele também tem um cunho argumentativo, portanto tem o objetivo de convencer o leitor daquilo que ele acredita, certo? É importante a gente lembrar então da estrutura argumentativa, de introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como o artigo de opinião e como a dissertação argumentativa. O editorial, ele também é chamado hoje por muitos veículos de comunicação de carta ao leitor. Nesse caso, ele fica um pouco mais próximo do leitor. O objetivo tanto do editorial ou de quando ele é chamado carta ao leitor é mostrar para o leitor a opinião do jornal ou da revista ou do site, né? A opinião desse veículo de comunicação sobre um assunto que vai sair dentro do jornal. Então seria o único local onde o jornal ou a revista, qualquer veículo de comunicação, poderia demonstrar a sua opinião com imparcialidade. Esse é o objetivo mesmo do editorial. Quem escreve editorial é um cara chamado editorialista. Ele é contratado pelo jornal, ou pela revista, ou pelo site, para poder fazer esse gênero textual para o jornal. Então ele sabe qual é o posicionamento crítico do jornal, crítico, político, ideológico, para poder defender esse posicionamento do jornal ou da revista sobre esse determinado tema. Numa proposta de redação, então, a proposta pode pedir a vocês que vocês se posicionem como um jornal de direita, como um jornal de esquerda, como um jornal que tenha posição ideológica X, Y. Se ela pedir isso, se a proposta pedir isso, é importante que você se posicione nesse sentido, porque o editorial ele tem essa função. A maioria dos vestibulares não tem pedido isso, tem pedido para que você escreva sobre um tema livremente, com a sua opinião mesmo sobre aquele tema. Então fica mais tranquilo, mas presta atenção na hora da proposta se está sendo pedido esse detalhe, ok? A estrutura do editorial é aquela dissertativa, introdução, em que você vai apresentar o tema, que é sobre o que você vai falar, e a tese, que é o ponto de vista que você vai defender durante o texto. O desenvolvimento pode ter de 2 a 3 parágrafos de argumentação. A argumentação sempre responde a pergunta por que em relação à tese e traz elementos estruturais, né, estratégias argumentativas para poder fundamentar esses argumentos, certo? E depois a conclusão. A conclusão ela vai ser a retomada de tema e tese com a síntese das ideias que você desenvolveu durante o texto. Então, igualzinho lá ao artigo de opinião, igualzinho a dissertação argumentativa. Não precisa de proposta de intervenção como no Enem, não é necessário. Se você quiser colocar, ok. A linguagem vai ser sempre mais formal. O editorial tem essa cara mais formal. Então, a gente vai sempre utilizar a terceira pessoa do singular com uma linguagem mais formal. Em linhas gerais, é isso daí, tá certo? Então, se num vestibular for pedido para você um editorial, é desse jeitinho que você tem que desenvolver. Ok, pessoal? Até a próxima aula, então. Não se esqueça de dar um like na página e de se inscrever no nosso canal, ok? Um abraço.